Eu cresci escutando uma frase do Albert Einstein que dizia: lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Eu sou filha de pais adolescentes. A minha mãe quando ela me engravidou, ela tinha 16 anos, meu pai 21. Eu nasci no interior de Minas Gerais e a minha mãe, por falta de trabalho na cidade do interior, ela foi morar em uma cidade maior. E eu cresci com a minha avó e meu avô. E uma coisa que para mim e para o meu irmão era muito dolorido era o fato de não ter os nossos pais no nosso lar. Eu, por exemplo, eu chegava em casa com um dever para fazer. A minha avó, ela é analfabeta e ela não podia me ajudar. Então, às vezes eu pedia ajuda a um vizinho, ou eu comecei a ficar muito sozinha e comecei a querer resolver as coisas muito sozinha, muito do meu jeito. E a vontade de estar com os meus pais, a vontade de morar com a minha mãe foi crescendo cada vez mais dentro de mim. Até que com 15 anos de idade eu me mudei para uma cidade maior e fui morar com a minha mãe. Porém, muita coisa já havia acontecido na vida da minha mãe. Ela havia conhecido os pais dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos por parte de mãe, que não são filhos do meu pai. E quando eu me mudei para morar com a minha mãe, que finalmente eu fui morar com a minha mãe, os meus irmãos estavam muito pequenos, eram bebês, e a gravação maior naquele momento da minha vida é que o pai da minha irmã tinha acabado de deixar a minha mãe. E foi uma época muito difícil, foi uma época muito complicada. A minha mãe, ela se voltou pro álcool, a minha mãe, ela se tornou alcoólatra, e eu fazia o que eu podia para ajudar minha mãe emocionalmente, financeiramente. Eu trabalhava, eu primeiro trabalhei numa loteria, numa casa lotérica, num posto de gasolina. Eu estudava à noite, fazia chocolate à noite quando eu chegava da escola para vender na escola. E no intervalo, nesse intervalo de sair da loteria, eu não ia para casa, eu escolhia não ir para casa, não tomar banho, não me arrumar. Eu fui fazer um curso de espanhol. Quando eu achei que nada mais poderia piorar, eu fui violentada com uma arma na minha cabeça por um estranho por volta das 7 horas da noite, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade que eu estava morando. E foi uma coisa muito louca, porque eu jamais esperava que aquele horário um estranho iria me abordar e me violentar. E ao tempo todo que eu tava com a arma na cabeça, eu só conseguia pensar nos meus irmãos pequenos. Eu só conseguia pedir a Deus que não deixasse que Ele tirasse a minha vida. Porque eu precisava continuar ajudando a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Aos poucos eu comecei a reconstruir a minha vida. E quando eu já havia passado por esse susto, quando eu estava começando a reconstruir a minha história, eu recebi notícia que, pelo bom comportamento que ele teve na cadeia, ele ia ser solto. Então, eu fiquei com muito medo. É um medo que hoje eu sinto muita gratidão por ter tido ele. Porque foi através desse medo que eu decidi, eu iria dar uma volta de 360 graus na minha vida. E eu também decidi que eu não queria ficar mais na cidade, que eu queria ir o mais longe possível. Que hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu tinha um amigo que morava em Londres,
Eu tinha muito pouco dinheiro e eu disse, olha mãe, eu vou mudar a nossa vida. Eu vou para Londres e eu vou continuar te ajudando com os meus irmãos e através da minha história eu vou conseguir tirar a gente de tudo isso que está acontecendo. Chegar em Londres para mim foi o máximo. A cidade é linda, as pessoas são extremamente educadas. Eu, uma menina do interior de Minas, que mal tinha visitado a capital, Belo Horizonte, eu peguei o voo pela primeira vez na minha vida para vir para uma das capitais do mundo. Então eu estava muito feliz, eu estava muito eufórica, eu estava com o sentimento que eu consegui, que eu tinha estabelecido uma meta na minha vida e eu consegui cumprir com essa meta, que foi sair do Brasil. Porém, como tudo não é conto de fadas, eu passei uns perrengues muito grandes aqui. A princípio, a casa que eu vim para morar, que foi a casa do meu amigo, era uma casa que tinha muitas pessoas. Como muitos brasileiros que moram no exterior, vivem isso, passam por isso, morar com muitas pessoas e sempre tem, às vezes, conflitos de personalidade. E eu fiquei nessa casa por apenas um mês e eu não tinha para onde ir. E eu me lembro que eu me sentei numa praça e eu simplesmente comecei a chorar. Então, nesse momento, é o momento que eu olho para dentro de mim mesma e me pergunto, e agora? Qual que é o próximo passo? O que você vai fazer? Você vai ficar aqui na praça chorando? Não vai te levar em lugar nenhum, né? Então, eu peguei todas as economias que eu tinha, todas, e eu investi em 2 semanas de aluguel. E eu falei, eu ficando aqui, eu tenho onde morar e eu vou correr e vou batalhar para conseguir um trabalho. E foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no lugar que eu morava para pagar o meu aluguel e para pagar a minha alimentação. Mas se você me pergunta qual foi a melhor época da sua vida em Londres, eu te diria que essa foi a melhor época da minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer as melhores pessoas que eu já conheci no mundo. Meus amigos eram da Índia, meus amigos eram da Coreia, meus amigos eram do Japão, pessoas maravilhosas, pessoas que me ajudaram muito a expandir a mente. A verdade é que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Tudo valeu a pena. Cada não que eu recebi, cada susto que eu passei, cada aperto que eu passei, cada alegria que eu vivi, eu faria tudo de novo. E a conclusão que eu cheguei é que todas essas experiências valeram muito a pena e me fizeram a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu sou uma mãe, eu sou uma empresária, extremamente bem-sucedida nos Estados Unidos. As experiências que eu tive, tanto tristes quanto alegres, no Brasil, aqui em Londres, elas modelaram a minha personalidade. Elas modelaram a pessoa que eu sou hoje. E quando eu chego nos Estados Unidos, eu cheguei com um mindset completamente diferente. Hoje eu sou empresária, eu tenho como clientes as maiores empresas do mundo, como por exemplo a Nissan, como a Amway, como a Walmart, como o Burger King, e tive o privilégio e a honra de trabalhar com atletas como Ronaldinho Gaúcho, como a Marta, como alguns jogadores de futebol americano e ter gerenciado projetos em 58 países. Então assim, a minha missão de vida, ela sempre foi muito clara. Eu tinha tudo para dar errado. A minha história
tinha tudo para ser mais uma história triste. Mas deu muito certo. Sabe por quê? Porque o seu mundo muda quando você